Olá, aconteceu, virou manchete. Hoje vamos falar de São Jorge da Capadócia. Dia 23 de abril agora é comemorado o Dia de São Jorge. É um dos poucos santos venerados pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Dia 23 de abril é o seu dia e muitas pessoas acendem velas para este importante santo. A data no calendário católico em determinadas regiões passou a ser feriado. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é um desses locais, apesar da celebração ter sido antecipada para 30 de março devido à pandemia. São Jorge é inspirador de diversas canções e com profundas relações com times de futebol, como o Corinthians. São Jorge também expandiu sua veneração para além das fronteiras fluminenses. O santo é o padroeiro da Inglaterra, é festejado na Espanha, sobretudo na região da Catalunha, em Portugal, Canadá, Lituânia, Rússia, Bulgária, entre outros países. São Jorge é internacional. A Igreja Anglicana também tem Jorge entre os seus canonizados. Mas quem foi São Jorge? Jorge teria sido um soldado que morreu por ser cristão. Vamos conhecer a história de São Jorge. A primeira coisa a saber sobre São Jorge é que não é possível confirmar se ele existiu de fato ou não. Isso se aplica também a muitos santos da antiguidade cristã. Não temos muitos registros históricos sobre a figura de São Jorge. Temos aquilo que nos foi passado pela tradição. A tradição diz o seguinte: Jorge teria nascido por volta do ano de 280 depois de Cristo, na Capadócia. Por isso que é falado, é citado em algumas músicas São Jorge da Capadócia. Atual Turquia, e se mudou mais tarde para a região da Palestina com a sua mãe. Ao longo da vida ele se alistou no exército do Império Romano. Jorge, que era cristão, foi morto em 303 depois de Cristo, porque teria se negado a matar e perseguir cristãos. Uma ordem direta de Diocleciano, então imperador romano. Por esta razão, conta a história que Jorge foi decapitado no dia 23 de abril. Essa data seria lembrada depois como o dia de homenagens ao santo, como é até os dias de hoje, 2022. O local da morte também é incerto. Algumas fontes apontam que o futuro santo guerreiro teria sido assassinado na cidade de Lida, em Israel. Há alguns fatos também que dizem que Lida seria o nome de sua mãe. Ele sendo assassinado nessa cidade, onde os supostos restos mortais repousam até hoje. Já outras apontam a cidade de Nicomédia, na Turquia, ou seja, ele foi assassinado na Turquia. Só que não temos registros em qual cidade ao certo. Vamos falar do surgimento desse santo. Embora a figura histórica de São Jorge não tenha existência comprovada, como eu já acabei de dizer, a santidade de Jorge da Capadócia surge tempos depois do dia 23 de abril de 303 depois de Cristo. No século 6 e 7, já há padres da igreja mencionando São Jorge, com o fim da perseguição aos cristãos, e depois com a cristianização do Império Romano em 380 depois de Cristo. A memória dos cristãos que deram sua vida antes os transformou em mártires. Como então o mártir se converteu em um guerreiro montado em um cavalo, empunhando uma lança diante de um dragão cuspindo fogo? Quem explica? A resposta está na Espanha a partir do século VIII. Com as conquistas dos cristãos do norte da Espanha sobre os territórios ocupados pelos reinos árabes, os santos associados à cultura militar tiveram grande valorização, entre eles São Jorge. Ele passou a ser visto como protetor dos cristãos contra os mouros, como se tivesse aparecido no céu para acompanhar os cristãos nas suas vitórias.
As cruzadas deram ainda mais força à mitologia de São Jorge. Por volta do ano 1096, soldados cristãos rumaram a Jerusalém com o intuito de conquistar a chamada Terra Santa. Com as primeiras cruzadas, a fama de São Jorge se expandiu ao regresso dos soldados à Europa. Capelas em nome do santo que teria protegido os cristãos dos muçulmanos se levantaram por toda a Europa. E um dos símbolos do santo, a cruz com as 4 pontas iguais em vermelho, se espalhou por brasões e bandeiras. São Jorge contra o dragão. Lenda, mesmo o santo guerreiro virou a partir de 1290. Nessa época, um escriba dominicano conhecido como Jacopo de Varazze compilou histórias dos primeiros santos em um livro conhecido como Lenda Dourada. São Jorge estava nas páginas, mas a história do soldado turco ganhou ares muito diferentes. No capítulo dedicado a São Jorge, há a história de uma cidade que sofre com um dragão que queimava casas e contaminava a água. Para acalmar o monstro, jovens virgens eram entregues para sacrifício. Quando foi a vez da filha do rei, São Jorge teria aparecido montado em seu cavalo. Após vencer o dragão, o santo teria cortado a cabeça do animal. Toda a cidade se converteu ao cristianismo depois do episódio. São Jorge e Ogum, sincretismo brasileiro, religião afro-brasileira. É uma parte que muito me interessa. São Jorge é um dos santos com maior devoção no Brasil, isso é fato. Isso é notório. Com a presença dele em letras de música, sambas, enredo e entre outros elementos culturais. Religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, também veneram São Jorge. Ali ele tem outro nome, Ogum. O sincretismo religioso nada mais é do que uma atualização da fé do conquistado. Quando os portugueses vieram para o Brasil e impuseram a fé católica, os escravos negros da matriz africana adaptaram a fé deles. Então, São Jorge virou Ogum, que é orixá guerreiro. Os fiéis de São Jorge costumam recitar uma oração especial em homenagem ao santo, que já foi parar até em músicas. Eu acredito, creio no Santo São Jorge. Hoje eu vejo como um arquétipo muito importante. Tudo se transforma, tudo se materializa numa fé coletiva. Se você expande mentalmente toda a sua fé em um determinado personagem, pode ter a certeza que ele vai ganhar a proporção de um ser iluminado. E é isso que move a gente, é a fé e a crença que temos naquele santo, e com certeza, devido a essa crença coletiva, ele se materializa em um santo do bem, que ajuda, iluminado, que ampara nós quando estamos com problemas. Então, eu chamo de fé coletiva que se materializa devido à crença. E isso é válido, é um arquétipo maravilhoso e é isso. Então, agora vamos rezar a oração de São Jorge. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos, eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me pegue, tendo olhos, não me enxergue, e nem em pensamentos possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem chegar ao meu corpo. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza.
Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que vos peço. Dai-me coragem e esperança. Fortalecei-me a fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém. Aconteceu, virou manchete. Até a próxima. Obrigada.